a primeira versão da sua história não será a melhor. Essa é uma ilusão que eu vejo muitos iniciantes caindo também. E dentro da jornada Aprendiz de Escritor, eu desmistifico isso para os meus alunos. Eu já começo a falar desde o início. Gente, a gente já faz alguns exercícios para eles entenderem que a escrita que você tem na V1, ou seja, a primeira versão da sua história, a primeira vez que você escreve, não é a melhor. Nunca será a melhor. Por melhor que você escreva, se você parar para fazer a próxima etapa dessa jornada, que muita gente ignora ou não faz da maneira que tem que fazer, que é a revisão, eu vou falar dela mais profundamente no próximo item, a sua história não vai ficar tão boa. Você pode escrever, mais uma vez, você pode escrever o melhor texto de primeira, mas depois que você dá uma revisada nela, porque você passa pela fase de revisão, ela com certeza vai ficar melhor, por N motivos que eu vou explicar no próximo tópico. E outra coisa também que as pessoas, que esses aprendizes, vocês que estão aprendendo, acabam colocando expectativas de que você vai ser, sei lá, o próximo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, para escrever um livro que vai arrancar o coração de todas as pessoas ou tocar em sentimentos profundos e temas importantes. Mas você está escrevendo agora. 1, é a sua primeira história. E 2, mesmo que não seja a sua primeira história, escrever muito bem leva tempo e precisa de treinamento. E tem gente que desiste da escrita porque, a minha primeira história não ficou boa. Mas, criatura, é uma questão de treinamento. Então, como você quer aprender a escrever se você não escreve? E não lê também, ler é importante. Mas falando especificamente da escrita, você tem que treinar. Então, não fique desesperado, porque se a sua escrita não foi a melhor possível. Eu vou falar aqui de um aluno que ele teve muitos problemas com questão ortográfica dentro da jornada. Toda a história passa por mim. Eu sempre faço a leitura crítica das histórias dos meus alunos. E isso ajuda muito eles. Isso ajuda justamente a guiá-los a entender que aquela versão precisa melhorar. Ou que eles estão num bom caminho para uma primeira versão. Isso tira o medo de muitos alunos e ajuda-os a continuar a escrever. E certo aluno estava com muita dificuldade nessa questão de marcar falas, tinha muitos erros de português, de se expressar, de conduzir a narrativa da história, e eu fiz muitas pontuações na história dele. Entretanto, ele não desistiu. Me dá muito orgulho desse tipo de aluno. Eu não fico orgulhosa dos aprendizes que são... Não é que eu não fico, né? Mas eu não fico mais orgulhosa dos aprendizes que já entram com uma certa facilidade, que escrevem já textos bonitos, que já conseguem acertar o mais próximo ali do nível que eu exijo na jornada de primeira. Mas toda a história sempre tem muita coisa para melhorar depois que passa pela minha leitura crítica. Mas não é... Sabe, o que mais me dá orgulho é quando a pessoa entra e melhora. Porque ali é de fato onde eu provo a minha teoria de que qualquer pessoa pode escrever quando você tem uma metodologia, quando você tem um apoio, alguém para te guiar nessa jornada. Então, agora, depois da leitura crítica, depois dessa fase de revisão, dos pontos de melhoria, a história dele melhorou assim 80%. Ainda tinham pequenos outros ajustes para fazer, mas melhorou infinitamente mais. E isso é maravilhoso, porque é um passo grande para ele. Se talvez ele não tivesse entrado dentro da jornada, se talvez ele tivesse se desiludido, como por exemplo, a gente tem os leitores beta, os escudeiros, que a gente chama que são os leitores betas. A leitura beta dele não teve a sensibilidade de ajudar, mas ela foi apontando só os erros. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, você não escreveu certo, como é que você quer escrever? Nossa, essa história tá horrível. Infelizmente, foi um pouco desanimador para ele o feedback da leitura beta. Mas se ele então não tivesse alguém para guiar ele, mostrar, olha,
Não é assim, o olhar de um leitor é diferente do olhar de um professor. Então, olha, não é assim, você não precisa desistir, você tem que melhorar esses pontos por esses motivos, até porque para ele aprender a não errar mais, para ele acertar das próximas vezes, para que você consiga melhorar essa história e outras que você vier a escrever também. Então, mas outra coisa também é quando as pessoas se comparam com autores publicados. Quando esses livros aqui são todos dos alunos, esses daqui são de editoras, são todos de editoras. Todos esses livros aqui passaram por mais de uma revisão, às vezes, para chegarem na sua mão, na livraria, tá? E o que isso importa? Importa que você não tá vendo um rascunho, a primeira versão que o escritor escreveu disso daqui. Isso aqui foi lido e relido várias vezes, editado por mais de uma pessoa, para ter um olhar e uma melhoria dessas histórias. Como que você quer comparar o seu rascunho com esse livro já pronto? Não faz sentido. Não faz sentido.